Olá, internautas e telespectadores. Eu sou Fátima Lacerda e esse é o programa Entrevista Petroleira. Os nossos convidados de hoje são o deputado federal Leonardo Pisciani, do PMDB, do Rio de Janeiro, a Fabiola Mônica, que é diretora do Sindicato dos Petroleiros, o nosso amigo Valdemar, que atua na Comissão da Anistia, e o nosso tema são os PDVistas. O que é PDVistas? De 90 para cá, houve uma série de demissões estimuladas pelas empresas e essas demissões botaram milhares de pessoas de empresas estatais, serviço público, empresas de economia mista. De um dia para outro, famílias inteiras acabaram na rua, pais de família e mães demitidas. E nós hoje temos esse movimento, que é um movimento que os nossos convidados vão falar um pouco mais sobre isso. Para começar, eu queria que o deputado iniciasse o nosso bate-papo me explicando como é que o senhor se envolveu com essa temática do PDVista. Bom, no ano de 2007, eu presidia a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e fui procurado por um grupo de PDVistas de diversas áreas do serviço público que me solicitaram que a comissão pudesse fazer uma audiência pública para ouvir o tema dos PDVistas. Nós fizemos a audiência pública, participaram lideranças do movimento PDVista e participou o secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, naquela ocasião representando o ministro do Planejamento. Participou também membros do Ministério Público e advogados. E ficou claro na fala do representante do Ministério o reconhecimento de que o PDV não havia sido cumprido na sua integridade. O PDV foi uma proposta que o governo fez aos seus servidores por meio de estímulos, de supostos estímulos, sejam esses financeiros, como quase que induzindo as pessoas a pedirem demissão, a pedirem demissão, e as pessoas, algumas abriram mão da sua estabilidade funcional, da sua função, do seu emprego, e, em contrapartida, não receberam a totalidade daquilo que o PDV previa. Quebra de contrato, houve uma flagrante quebra do contrato proposto, né? O PDV, ao contrário do que muitos imaginam, ele não era somente a questão das indenizações. Sempre surge o tema, uma pergunta que vem, é feita pelo cidadão comum, é dizer, olha, mas eles não receberam para abrir mão, não tiveram lá uma retribuição pecuniária mas o PDV não era só isso. Para abrir seu próprio negócio. Ele previa outras coisas, abertura de linhas de crédito, capacitação para que pudesse empreender, uma série de promessas que foram feitas pelo Poder Executivo não foram cumpridas. E estava registrado no contrato. Então eu entendo que o PDV ele é nulo, ele não cumpriu aquilo a que ele se propunha. E hoje o Brasil vive um novo momento. O Brasil vive um momento que o país cresce, o país cresceu nos últimos anos e que não precisa mais reduzir a sua máquina de Estado, precisa ampliar para dar mais qualidade aos serviços públicos, mais qualidade às empresas públicas. Né? E essas pessoas que eram concursadas, que tinham a sua função, podem muito bem contribuir. E tem um conhecimento já acumulado, né? Então, isso tem um valor também. Eu sempre digo que o PDV ele é uma questão de justiça, porque ele não cumpriu aquilo que prometeu às pessoas, as pessoas foram enganadas. Então é uma questão de justiça que isso seja reparado. E ele é uma questão boa para o país, que nós vamos ter de volta ao serviço público pessoas que têm experiência, que têm capacitação e que têm compromisso com o serviço público. Valdemar, você está nessa luta há muitos anos também. Me conta um pouco essa questão
do estímulo à demissão é uma coisa que já sou estranho, porque uma empresa estimular um empregado a sair dela, normalmente as empresas estimulam os empregados a ficar, a melhorar a sua condição de trabalho, mas comenta-se que houve muito assédio moral sobre os funcionários nesse período. Foi um período meio de terror para quem trabalhava no serviço público ou em alguma empresa estatal. Verdade? Você passou por esse tipo de experiência? Eu poderia, antes de tudo, né, um alô para todo mundo que está nos assistindo, né, e obrigado pela atenção e obrigado pela presença do nosso deputado, né, do Rio de Janeiro, né, para que esteja dando aquela força para a gente. Obrigado, e a nossa diretora, você também, e nossos internautas, né. Mas eu queria dizer que eu estou satisfeito com o que está acontecendo nos dias de hoje, porque eu sou engenheiro de segurança no trabalho, né? E a segurança no trabalho, ela está abrindo bastante discussões onde a gente consegue esclarecer o que aconteceu para poder fortalecer, né, essa oportunidade, porque a maioria dos PDVistas estão tudo terceirizados, né? E o nosso corpo, né, ele precisa, né, eu digo corpo nacional. Você está falando mais da Petrobras, no caso da Não Petrobras, só Petrobras, como também de outras categorias. Hoje você vê PDVista em tudo quanto é lugar. Está arriscado pegar um táxi e o cara que está dirigindo é um PDVista, né? Porque o PDV atingiu tudo, atingiu todos os órgãos públicos, também a Petrobras, o Correio, o Serpro. A gente, quando chega lá em Brasília, a gente tenta até se encontrar para fazer uma comissão mista, né? Porque também é importante, quer dizer, a gente tem a chance de ser comissão mista e também de outros estados também, né? Mas o que eu quero dizer no que acontece hoje é que na época, infelizmente, a segurança no trabalho não era um foco tão pesado como é hoje. Por exemplo, o assédio moral, ele está vindo de fora do nosso país já como uma ideia de acidente de trabalho. A pessoa que está assediada moralmente, ele está numa condução de querer ir embora para casa. Então fica fácil. E isso acontecia naquela época, naquele momento. Basta dizer que o fantasma, né, das demissões do Collor chegou também nos PDVistas. E as pessoas ficavam assim, o que eu vou fazer? Eu vou para a rua, né, só com a rescisão, digamos assim, com a mixaria no bolso, ou vou aceitar o PDV que pelo menos ele vai me ajudar um pouquinho mais? Então, as pessoas foram aceitando. Eu, né, convivi bastante com os companheiros também. Você também acabou aceitando. O que te levou a aceitar o PDV? Eu aceitei o PDV 1999, mais ou menos? Porque eu trabalhei na Petrobras durante 12 anos e alcancei um nível assim que a Petrobras sempre te dá cursos, né? E eu alcancei um nível onde eu já estava, digamos assim, desgastado demais, porque o concurso não chegava, as responsabilidades cada vez maiores. E para falar até uma coisa engraçada, né? Eu, quando estava saindo pelo PDV, eu já estava devendo 500 pratas para o banco, sem ter esposa, solteiro, porque na época... Mas você entrou na Petrobras por concurso, só que em outra função. Eu entrei por concurso, né? Eu não sei nem... Quando fala em concurso, a gente começa a ter até uma sensação estranha, porque como você entra num concurso público e depois você acaba saindo dentro de uma motivação da própria empresa e a empresa depois não fecha, continua cada vez maior e você não é convidado para voltar. Você se sentiu perseguido no trabalho quando vítima de assédio moral? Nós conseguimos montar um fórum, né, depois da audiência pública que a gente fez em Brasília no passado, e fizemos um fórum nacional onde juntamos vários companheiros e protocolamos na Câmara várias dissidências, né, sobre o PDV, como, por exemplo, muitos não saíram com demissional, e os demissionais que existem, eles não são claros, porque teve gente que saiu doente, né? Também teve a falta do acordo coletivo também. Muitas empresas não fizeram acordo coletivo, né? E também a cartilha, né, que mais pesa para a grande maioria dos PDVistas, né? Como o deputado já falou, né, sobre a questão dos acordos, né, o fechamento mesmo desse contrato.
Houve uma cartilha e essa cartilha não foi cumprida. Não foi cumprida, que é a famosa quebra de contrato. Fabiola, diretora do nosso sindicato, qual é o envolvimento do sindicato dos petroleiros com essa questão e como é que você está vendo essa luta e o papel do deputado Pisciani também nesse projeto, nesse resgate aí das pessoas que foram vítimas desse período aí de demissões? Bem, motivadas. São vários questionamentos numa pergunta só, né? Pois é, a gente vai ter um segundo momento do programa, mas tenta fazer uma síntese. Vou ver se faço uma síntese, porque o assunto é por demais complexo. Mas, começando do final, eu vejo que o Leonardo Pisciani, nesse momento, ele tem um papel muito grande como líder, que é um líder, me parece, nato, né? De estar nos propiciando uma melhora nas perspectivas desse projeto de lei realmente virar lei, né? E propiciar a mudança de vida de muitos petroleiros, de muitas outras categorias e também fortalecer a nossa Petrobras, que anda tão atacada ultimamente, porque vejo claramente que não é à toa que a lei 9.094/68 de 97, que é a lei do PDV, né, ser um pouco antes da lei da quebra do monopólio de petróleo, a 94/78 de 97. Eu vejo claramente no mesmo período. Não é coincidência. Não existe coincidência, né? Não existe coincidência. Eu vejo claramente era o momento que o país vivia, né? Exatamente o que falamos. Isso, assim, né? Um momento de quê? De fragilizar a empresa para poder demitir, quebrar monopólio, né? Porque os empregados, eles eram uma força e sempre são uma força, principalmente naquele tempo existia um grande investimento dos empregados em fortalecerem a Petrobras para não quebrarem o monopólio da Petrobras. Então foi uma força. Essa lei você botou muita gente para fora. De dar no joelho dos empregados de privatizar a Petrobras por dentro. Então eu vejo também o seu papel, Leonardo, assim, até de um certo heroísmo de defender a nossa Petrobras. Um certo heroísmo. E certamente você não ficará esquecido dos petroleiros. E nem de nós. Não, na verdade, eu considero, né, que fiz esse projeto de forma coletiva. Na verdade, esse projeto ele foi construído junto com os PDVistas, né? Nós fizemos de forma coletiva. Me fala um pouco do projeto. Que projeto é esse? O que ele propõe? E qual é o... Nós temos 1 minuto. Claro que nós vamos continuar abordando esse tema no segundo bloco. Mas me fala um pouco dessa situação do projeto. Bem simples. O projeto, ele visa rever os PDVs. O PDV não foi cumprido, não cumpriu a sua finalidade, ele tem que ser encerrado e o governo o Estado brasileiro abrir a possibilidade daqueles que quiserem retornar ao serviço público, retornar. É um projeto de anistia. É um projeto de anistia por entender que o contrato foi quebrado. Uma das partes não ofereceu aquilo que estava prometendo, que era dar assistência técnica, facilitar financiamentos. Então as pessoas, de certa maneira, foram enganadas. Exatamente. Né? Elas compraram gato por lebre. E que parte é essa que não cumpriu? O Estado brasileiro. O Estado brasileiro. Então é dentro desse prisma que você está otimista. Acha que a gente vai conseguir reverter isso? Eu acredito que sim. Então nós vamos continuar conversando daqui a pouco. TV Petroleira, a nossa luta, você vê.
Alguma coisa está errada, não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com Entrevista Petroleira. Recebemos em nosso estúdio o deputado Leonardo Pisciani, a diretora dos Sindicatos Petroleiros, Fabiola Mônica, e o nosso Valdemar, que é da Comissão de Anistia, está à frente dessa luta pela anulação desse PDV, que foi uma grande confusão, como explicou aqui agora há pouco o deputado, houve quebra de contrato claramente. Então o senhor dizia agora há pouco que vê a possibilidade, a chance do governo assumir a sua parcela de responsabilidade na irregularidade do processo, que foi não fazer a sua parte no momento em que as demissões aconteceram. Queria que falasse um pouco mais sobre isso e me explicasse fundado em que esse otimismo. Não, o otimismo é por um aspecto, né? Nós temos um projeto hoje tramitando na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, com o relator, o deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, já tendo dado a declaração pública que estará dando um parecer favorável ao projeto. Então nós esperamos que a comissão acompanhe esse parecer favorável, o projeto caminhe mais um degrau. Por outro lado... A tendência é a comissão acompanhar o relator. Por outro lado, eu acho que o projeto é de 2008. Eu, sinceramente, acho que já era para estar aprovado. Infelizmente, o Congresso, né, felizmente, mas para o nosso objetivo, nesse caso, infelizmente, não decidiu coletivamente. As decisões do Congresso, felizmente, são coletivas porque são democráticas, permitem a representação da sociedade, mas infelizmente até agora não decidiu o nosso projeto. Mas eu tenho convicção de que nós vamos aprovar o projeto. Mas mais grave do que isso, eu acredito sinceramente que o momento do Brasil é diferente. O Brasil não precisa mais de PDV, não precisa mais botar para fora do serviço público os seus servidores. A gente está precisando de mais gente, né? Eu acho precisamos que já passou de pessoas, né? Eu acho que para levar esse gigante a crescer mais ainda. Verdade. E eu acho, Fabiola, que sinceramente já passou da hora, por exemplo, do Poder Executivo decidir isso. O próprio governo já poderia ter. O governo faz medida provisória para tudo. Por que não bota mas se passar na Comissão de Finanças, depois... Por que não negocia? Não faz uma negociação. Então é bom que eu tenho feito, além da militância do projeto, eu tenho feito insistentes apelos ao Poder Executivo que resolva essa situação de uma vez por todas. Ora, o número de PDVs que é expressivo, mas dentro da marca... Você tem noção desse número? Que é uns 10 mil? Bom, os dados são dos próprios PDVistas, né? Mas eles dão conta de algo em torno de 15 mil servidores. Muita gente já morreu, muita gente pode não querer voltar por outro caminho. Mas não é um número que vamos dizer assim, nós vamos quebrar o país. Não, pelo contrário, nós vamos fazer o país funcionar melhor. Outra coisa, o próprio Poder Judiciário, que decide tantas questões, pode decidir essa questão, pode entender. A ideia é que as pessoas possam ser readmitidas. Já podemos até dizer que, na prática, né, já existe uma realidade. Todos os PDVistas do estado do Piauí, né, do governo do estado, todos já voltaram. Mas foi uma decisão do Piauí? Foi lá no Piauí. Quer dizer, todos já voltaram. E agora está uma discussão que é fora da nossa discussão, porque a base da discussão nacional é o retorno ao trabalho. Essa é a base. Na Petrobras, parece que foram em torno de 4 mil pessoas atingidas. Na Petrobras foi atingido na lei de 97 para cá. Na Petrobras foi mais atingido pessoas que estavam para se aposentar do que pessoas que não estavam para se aposentar. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque na época muitos fizeram cursos para passar de nível. E veio, né, claro, né, a influência da greve de maio de 95, que botou dirigentes e outros mais na rua. Mas o aposentado, ele perde o direito, no caso, já aposentou, a decisão política, me parece que esse caso, ele é um caso
estritamente decisão política. É decisão política. Os obstáculos, evidente que obstáculos sempre existem e sempre vão existir, mas eles, a partir do momento que há decisão, como para o mal, né, lá em 97, se tomou a decisão política de fazer o PDV. Então agora pode, da mesma forma, haver uma decisão política para o bem. É uma reconciliação. Eu fui secretário de Estado de Habitação do Rio de Janeiro. E haviam, vindo de períodos anteriores, diversos servidores da Companhia Estadual de Habitação, que é uma sociedade de economia mista do Estado do Rio de Janeiro, que haviam sido demitidos. Foram reintegrados pela Justiça, depois perderam a ação na Justiça e foram novamente desligados. Eu, por exemplo, não aceitei o desligamento. Fiz um acordo entre a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro e o Poder Judiciário, e os funcionários não foram desligados. Mais de 60 funcionários da Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro que continuaram. E por que isso aconteceu? Porque se esses funcionários, qual o argumento que eu usei, e era estritamente verdadeiro. A Companhia de Habitação do Estado do Rio de Janeiro teve mais de 1.000 funcionários, atualmente tinha menos de 300. Nós desligássemos mais de 60 funcionários, algumas áreas da companhia ficariam completamente desertas, não teríamos funcionários. Então, era estritamente necessário que não ocorresse Bom isso. senso. Com a quantidade de terceirização que a gente vê hoje na Petrobras e em outras empresas, realmente o retorno desses trabalhadores será bem-vindo, pode reduzir, fundamental até, inclusive o índice de terceirização, de acidentes. Mas a grande maioria está terceirizando. Você fala no gargalo de mão de obra, a gente está num período de expansão, né, do país, de crescimento, precisa de mão de obra especializada. Isso é importantíssimo trazer de volta e valorizar. Eu ia te perguntar, por tudo que você encaminhou aí, que você falou, parece que se trata de uma questão, aquilo que a gente costuma falar, vontade política. Boa vontade mesmo, porque está claro e evidente que isso vai ser bom para a empresa, vai ser bom para o país e vai ser bom para esses trabalhadores que foram prejudicados lá atrás. É por aí? Não, sem dúvida, né? Sem dúvida que se tomar essa decisão, por tudo que nós conversamos aqui, é muito claro que é bom para o país como um todo, né? E como eu disse, né, no bloco anterior, uma questão de justiça. Quando a gente faz aquilo que é justo, certamente a gente vai estar produzindo bem, produzindo algo que dará certo. Só mais uma pergunta. A Comissão de Finanças vai para onde? Esse trâmite é demorado? Não, eu espero que não, né? O projeto ficou meio que parado na comissão, parado? Quase 3 anos na Comissão de Finanças parado. O relator anterior não apresentou o parecer, ficou meio engavetado. Mas agora nós esperamos. O relator que está lá está querendo levar adiante. Eu espero que agora eu tenho a esperança e tenho a convicção de que vai Precisa retornar a plenário? Não, o passo seguinte é a Comissão de Constituição e Justiça e o projeto ele é conclusivo no plenário, nas comissões. Então, caso não haja nenhum recurso, ele, ao ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, ele já será imediatamente encaminhado ao Senado para concluir a sua tramitação. Uma boa notícia, né? No Senado a gente está indo muito bem, porque a gente fez uma audiência no passado, né, e juntamos 3 assuntos, né, que é assédio moral, demissão voluntária e terceirização. Como alguns diretores da Petrobras falam que isso aí é a cadeia alimentar, né? O rapaz é assediado, depois cai na demissão, depois fica terceirizado, né? Mas fazendo o mesmo trabalho, mas com menos direitos. Né? Mas graças a Deus nós tivemos 3 mesas. O Paulo Paim, ele continuou firmando que ele é favorável a essa luta. Então o Senado está de braços abertos esperando, né, o projeto do Leonardo Pisciani chegar lá, junto, né, com o nosso também, dos seletistas, que foi instaurado, né? Porque eu tenho uma coisa a declarar aqui a todos vocês, até o Leonardo. Se não fosse essa boa vontade do Leonardo, nada tinha acontecido. Só para esclarecer essa questão, quando eu apresentei o projeto, o 4293, em 2008, ele não fazia diferenciação entre
seletistas e estatutários. Ele tratava de programas de demissão voluntária, como um todo, a partir de 94, 96, 94, 97, 99, que foram os períodos em que houveram programas de demissões voluntárias. Depois, na comissão de trabalho, é que o projeto foi desmembrado por decisão da comissão, que optou por aprovar a parte dos estatutários no corpo do projeto que eu havia apresentado e apresentar um outro projeto de iniciativa da comissão, da própria comissão. Que tratam dos seletistas. Muito embora, né, no nosso trabalho diário, a gente sempre trabalha com as duas vertentes. Com os dois focos, a gente trabalha a articulação dos dois projetos. A Fabíola quer fazer uma pergunta. É o seguinte, Leonardo, eu estou vendo que o projeto de lei 7546 de 2010 dos seletistas vão ter o mesmo relator, que é o deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB, que ficou esclarecido que ele também é um relator do seu projeto de lei. Do estatutário, né, e do seletista, dos dois. 4293. Então, qual a sua influência, assim, também de levar, assim, de uma forma boa, também o projeto de lei dos seletistas? Você tem como influir nisso diretamente? Levar os dois. Levar o que ele estava falando. Sem dúvida, nós vamos trabalhar para que os dois sejam aprovados. A informação que eu tenho, né, das conversas que fiz com o deputado Lúcio e com as declarações públicas dele, ele recebeu lá os seletistas estatutários, todos os PDVistas, né, todos os movimentos de PDVistas tiveram uma reunião com ele, ele manifestou a sua posição aos movimentos. Ele teve com PDVistas do seu estado, o estado da Bahia, que também levaram posição. Eu espero, né, e acredito que nós vamos ter condição de votar os dois projetos no mesmo dia. Essa é a minha intenção. Que beleza. Esperamos que não demore muito. Não, espero que boa notícia. Que possa ser o mais breve possível. Dar uma notícia para vocês, não muito boa. Infelizmente, estamos nos aproximando do final. Não, bate aí na madeira. Então, eu gostaria do final do nosso programa. Fátima, eu quero dizer sobre o Sindipetro RJ. Tá, só um minuto, Fabíola. Eu estava pensando que cada um dos companheiros aqui presentes dessa mesa de debates tivesse 30 segundos de despedida olhando para a câmera. Sim. Tudo bem. Dissesse suas palavras finais aos nossos ouvintes e telespectadores. Sim. Então, boa noite para os internautas. Ou bom dia, ou boa tarde. Ou bom dia, ou boa tarde. E é muito bom ter o deputado Leonardo Pisciani aqui. É muito bom verificar que o Sindipetro do Rio de Janeiro é um sindicato de luta, que nós, diretores do Sindipetro RJ e todos os nossos colaboradores estejam numa luta por um Brasil maior, uma Petrobras mais forte. Valdemar. Eu agradeço essa oportunidade ao Sindipetro RJ e também agradeço a oportunidade de todos os companheiros que coordenam as suas regiões pelo Brasil afora. Claro que eu agradeço ao nosso Leonardo Pisciani, né? E também, né, ao Dr. Henrique Eduardo Alves, do Rio Grande do Norte, que também está junto com os companheiros lá do Rio Grande do Norte apoiando o nosso projeto. E boa noite a todos e boa noite também aos ou não, porque nosso programa é exibido em vários horários. Tá. Obrigado aí, tá? E vamos para frente, gente. Tá. Então, o deputado Pisciani. Bom, quero deixar uma saudação ao telespectador, agradecer ao Sindipetro pelo convite, pela oportunidade, agradecer a todos os PDVistas, né, pela confiança e pela batalha junto, dizer que da minha parte podem contar que nós vamos estar brigando dia e noite para que mais rapidamente possível essa questão que já passou da hora de ser resolvida, seja resolvida. Agradecer ao Valdemar, a você, Fátima e a Fabíola pela gentileza da entrevista. Olha, nós é que agradecemos muito a sua presença, o seu empenho
e o seu trabalho nessa questão que de tanto interesse para os trabalhadores que já sofreram muito por conta desse processo que foi o PDV no passado. Obrigada, muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua presença. TV Petroleira, a nossa luta você vê.